Irmãos, tendo a oportunidade de fazer uso da palavra do Senhor e sermos úteis à igreja e ao nosso Senhor. Eu quero iniciar esta palavra agradecendo ao Senhor pela oportunidade que Ele me concede de estar mais uma vez com esta oportunidade e com esta responsabilidade. Por isso que eu quero pedir à igreja que ore por nós, para que Deus nos dê a palavra apropriada, para que em tudo o Senhor venha a ser glorificado. Agradecer também ao nosso pastor Silas, agradecer também à Superintendência de Escola Bíblica Dominical e louvar ao Senhor aqui também por este privilégio. Eu quero também informar aos irmãos que assim o desejarem, ali na frente, na saída, teremos ali alguns DVDs, 3 que tratam sobre estudo, um sobre o Novo Testamento, outro sobre a Epístola de Tiago, são DVDs, uma falando sobre os atributos de Deus e uma mensagem falando sobre o tema família. No final, o irmão, desejando, desta maneira poderá adquirir. Meus queridos, estamos fechando neste domingo mais um trimestre, este que tratou sobre o tema os desafios da igreja no século 21. Também estamos tratando hoje, nessa 13ª e última lição, sobre a importância da teologia para a igreja. Meus irmãos, nós estamos vivendo na era pós-modernidade. E pelo menos há 2 características interessantes para iniciarmos a nossa palestra. Vivemos na época da secularização, aonde, infelizmente, o sacro está sendo profanado. Vivemos na época do relativismo. Nada mais é absoluto. Tudo tornou-se relativo. E com isso, muitos também querem tornar relativo a verdade. Daí, nós somos desafiados como igreja a conhecer a verdade, a vivermos segundo a verdade e pregarmos esta verdade. E quando falamos da importância da teologia, estamos simplesmente falando da importância de guardarmos a verdade genuína que nos foi repassada. E hoje temos este dever de guardar e repassarmos às gerações futuras. Daí temos que entender que inicialmente o conceito da palavra teologia. Pastor, o que é a palavra, a etimologia, a raiz da palavra teologia? É uma palavra de origem grega, que possui 2 substantivos, theos e logos, que significa basicamente discurso acerca de Deus. Mesmo que esta palavra no seu original não apareça no Novo Testamento, mas este termo, ele é utilizado pela igreja na sua história, no que vem a tratar o estudo ou discurso ou o tratado acerca de Deus. E também ele é utilizado em relação
a ciência que estuda a fé. Quando você vai a um seminário, você pode estudar a matéria teologia própria, hoje também conhecida como a deontologia. Ou você pode dizer, estou fazendo faculdade de teologia que hoje existe, reconhecida pelo MEC, que tem o mesmo valor de qualquer outro segmento, ok? E aí quando você fala, estou fazendo faculdade de teologia, simplesmente você está falando, estou estudando acerca da fé. E ali você terá várias disciplinas que estão literalmente ligadas ao tema da teologia. Então este termo é aplicado desta dupla maneira. Quando se fala também na teologia, nós temos a chamada teologia relacionada ao campo da sabedoria. Quando se fala dela no campo da sabedoria, ela tem a finalidade de nos aproximar de Deus, nos proporcionar um relacionamento com Deus. E assim se expressou o pai da teologia puritana na Nova Inglaterra, William Ames. Ele dizia que teologia é o ensino do viver para Deus. Existe também a teologia no campo da ciência. Na Idade Média, a teologia foi considerada a rainha das ciências. A teologia foi neste período que grandes pensadores, ou podemos dizer teólogos, começou a escrever as chamadas sumas. Essas sumas são tratados teológicos. E a teologia, ela exercia um papel fundamental na forma acadêmica. E por último, a teologia ela pode ser vista como a ação correta. Ou seja, quando você aprende de maneira correta e exata, e você coloca em prática este aprendizado. Quando chegamos aqui, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e no versículo 2, se o irmão assim quiser acompanhar, diz o texto: e o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Observe que Paulo deixa claro que o ensino ele segue uma cadeia. Uma geração passa para outra geração. E assim sucessivamente. Paulo diz: aquilo, Timóteo, que você aprendeu comigo, agora, Timóteo, você é responsável primeiro por conservar esta verdade e repassar esta verdade sem mutilar, sem adulterar. Agora, confia a homens que venham ser fiéis, idôneos, e eles sucessivamente irão passar a outras gerações. Daí entendemos que aquilo que chamamos de teologia, ou corpo de doutrina, ou aquilo que nós temos como fé, e uma fé salientada e fundamentada na verdade, ela começa com o mestre dos mestres, Jesus. Jesus repassa aos seus discípulos. Os seus discípulos, os apóstolos, repassam à igreja. Da igreja vem a era chamada os pais apostólicos. Dos pais apostólicos, sucessivamente vem passando de gerações de cristãos antes de mim e de você, e chegaram até a nossa geração. E essa orientação de Paulo é, meu irmão,
seja fiel, seja idôneo, seja maduro e repasse isso a outras gerações. Então nós temos a responsabilidade de absolver. Segundo, manter viva, mantê-la pura e dessa maneira passar às outras gerações. Foi o que antes de nós muitos fizeram. Quando começamos a observar, vamos entender que a teologia, ela acaba tendo em si uma finalidade. A finalidade de ser uma guardiã da verdade. Uma finalidade de dar o saber acerca do que seja a verdade. Então vamos entender o seguinte: segundo as Escrituras, a verdade, ela segue pelo menos dois aspectos. A verdade personificada. Qual é a verdade personificada? A pessoa de Jesus. Jesus, ele é a verdade. João 14,6, ele disse claramente, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é a verdade personificada, é a verdade que se humanizou. Nós também temos a verdade escrita, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso que sempre existirá um ataque direto à pessoa de Jesus, ou às Escrituras. Por que, pastor? Jesus e Bíblia se entrelaçam. Conhecer Bíblia é conhecer Jesus. Só temos um conhecimento apurado sobre Jesus por causa da Bíblia. Lá em João 7,37, olha o que o mestre diz. No último dia da festa, ele colocou-se de pé e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Olha o 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. O que Jesus está falando? Você quer crer em mim? Tem que crer como a Bíblia diz. Você quer conhecer o verdadeiro Cristo? Não está solidificado no saber humano, nas obras humanas, nos escritos históricos acerca de Jesus, em obras de biografia, ou no que? Obras de religião dizem acerca de mim. O livro autorizado por Jesus para falar acerca dele, para conhecer acerca dele, é a própria Escritura Sagrada. Então os dois se entrelaçam. Partindo desse princípio, irmãos, nós precisamos entender que essa verdade personificada que é Jesus, a verdade escrita, ela se torna fácil de entendimento por causa da ação do Espírito da verdade. Olha que coisa interessante. Deus é o Deus verdadeiro, Deus único. Jesus é a verdade personificada. A Bíblia é a verdade escrita. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Quem nos faz conhecer a verdade personificada? Jesus, o Espírito Santo. Quem nos habilita a conhecermos a Bíblia, a verdade escrita? O Espírito Santo. Por quê? Ele é o Espírito da verdade. Vamos ao Evangelho segundo escreveu João. Vamos lá, irmãos. Costumo dizer que o bom barulho numa aula é de folha de Bíblia. João 14, olha o 16 e 17. João 14, 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade,
que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em... O Espírito da verdade habita convosco e estará em vós. Olha o 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. O que é que Jesus diz? O Espírito da verdade habitará convosco, estará em vós. Esse Espírito da verdade será o grande mestre. Ele vai fazer lembrar e ainda vai ensinar. Olha o capítulo 16, versículo 13 do Evangelho segundo escreveu João. Está aí, João 16, 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Deus verdadeiro, Deus único, aquele que é digno de adoração. Jesus, a verdade personificada, a verdade que se humanizou. A Bíblia, que é a verdade escrita. Para que eu possa entender, eu preciso da ação do Espírito da verdade. Primeiro, porque ele vai habitar conosco. Depois estará em nós. Segundo, ele nos ensinará. E terceiro, ele vai nos guiar em toda a verdade. Aonde existe a verdade, o Espírito Santo está. Aonde existe um falso ensino ou heresia, o Espírito Santo não está, porque a natureza dele é a verdade, e tudo que ele ensina será segundo a verdade, e ele vai tomar por base a verdade escrita, que é a palavra de Deus, e quem a conhecer conseguirá conhecer a verdade personificada, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a igreja, pastor? A igreja, olha a responsabilidade da igreja para com a verdade. Vamos ao escrito paulino, primeira epístola a Timóteo. Primeira a Timóteo, capítulo 3 e versículo 15. Olha a nossa responsabilidade. 1 Timóteo 3,15. Para que, se eu tardar, saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da... Olha que coisa interessante. Deus, o Deus verdadeiro, é o único Deus. Jesus, a verdade personificada. A palavra verdade escrita. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. É aquele que me faz conhecer a verdade, que me guia na verdade. A igreja é a coluna, a igreja é a firmeza da verdade. Esteio, em outras versões, baluarte. Sabe o que Paulo está querendo dizer? A igreja é a fortaleza da verdade. A verdade está na igreja, e a igreja é a fortaleza, ou o último refúgio da verdade está na igreja. Mas por que está na igreja? Porque a igreja tem o Espírito da verdade. Porque a igreja tem a verdade escrita, que é a palavra de Deus, e tem a verdade personificada, que é a pessoa de Jesus Cristo, e adora o único Deus vivo e verdadeiro, ao grandioso e eterno Deus. É por isso que a igreja, ela detém esta verdade em si. Por isso que quando começamos a entender esta realidade,
Nós como igreja somos desafiados a quê? Lá em João 8:38, e disse, João 8:31, e disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes em mim, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então conhecereis a verdade vos libertará. Nós só pegamos o 32 e falamos: então conhecereis a verdade vos libertará. Mas olha o que Jesus falou: filho, primeiro permaneça. Você quer conhecer a verdade? Você quer conhecer o corpo de doutrina de uma fé? Você quer conhecer o cristianismo? Faça uma coisa: permaneça. Não seja levado por vento de doutrina. Não fique ao léu. Não vá para lá e para cá. Se firme, permaneça. E se você permanecer, você vai ser meu discípulo. Sabe o que o discípulo tem que ter? Discípulo tem que ter fome de conhecimento. Discípulo tem que gostar, e me permita dizer, de ficar sentado. A nossa problemática é que nós não queremos sentar. A gente gosta de estar aqui onde eu estou. Processo, senta. Enquanto você viver, você tem que continuar sentando. Às vezes você vai se levantar para falar, mas a tua posição é de estar assentado, porque quem está sentado, ele está aprendendo. Precisamos desenvolver o que com muita propriedade Eli ensinou a Samuel. Olha, quando você ouvir aquela voz, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Precisamos continuar: fala, Senhor, fala, porque eu estou assentado como discípulo, querendo aprender. E quando nós aprendemos, nós crescemos, amadurecemos. E deixa eu lhe dizer, não é qualquer ventinho que nos tira da presença do Senhor, não. E nem furacão, porque vamos estar firmes, alicerçados na verdade, e a verdade vai ser a nossa arma para servirmos e vencermos. Aí Jesus diz: está permanecendo? É discípulo. Que discípulo tem duas coisas interessantes. Primeiro, ele tem fome de conhecimento. Segundo, ele segue o exemplo do mestre. Ele quer ser o que o mestre é. Terceiro, aí Jesus diz: então, aí sim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Costumo dizer o seguinte, irmãos: toda pregação de domingo, toda pregação de terça, toda escola bíblica dominical, aonde se estiver pregando, ensinando a palavra do Senhor, é culto de libertação. Libertação de quê, meu irmão? Libertação através da palavra do Senhor. Quer ser liberto? Vem para a EBD. Quer ser liberto? Vem para terça-feira. Quer ser liberto? Vem para o domingo. Ouça a palavra do Senhor e então conhecereis a verdade e ela vos libertará. Hoje o Senhor está te libertando. Hoje o Senhor está te dando verdade. E hoje você está conhecendo para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Vamos aqui a João. Vamos ao evangelho escrito por João. Olha como é interessante. João 7. Se eu permaneço, se eu sou discípulo, eu conheço a verdade age na minha vida. Sempre entendendo que nós estamos tratando a verdade como os princípios que norteiam a fé. Alguns gostam de chamar de teologia, outros gostam de chamar de doutrina, tá bom? Então vamos lá, João 7, 16 e 17. Respondeu Jesus: o meu ensino não é meu, ele vem daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo.
Sabe o que Jesus está querendo falar? Meu filho, você quer conhecer meu ensino? Aprenda a fazer a minha vontade. Isso quer dizer que eu conheço, coloco aquele conhecimento na minha vida prática. Ao fazê-lo, eu estou realizando a vontade do Senhor. Se eu faço a vontade do Senhor, que veio através do conhecimento, da doutrina, cada vez mais Deus vai revelando esse conhecimento, e cada vez mais eu vou fazendo a vontade do Senhor. Quer fazer a vontade do Senhor? Vai para a Bíblia, lê Bíblia, e aquilo que você aprendeu, coloque na tua vida, e você vai fazer a vontade do Senhor. Aí o Senhor vai falar: você quer fazer a minha vontade, conhece mais isso. Aí você aprende e coloca na tua vida. Ele fala: conhece mais isso, e você vai conhecendo, e a tua fé vai crescendo, você vai amadurecendo para a glória do Senhor. Mas, irmãos, quando falamos sobre a teologia, ela tem uma importância, e me permita começar a falar um pouquinho sobre essa importância. Ela é importante porque ela estimula a adoração. Vamos lá, irmãos. Através do conhecimento dos grandes temas da fé cristã, nós derramamos a nossa alma em adoração diante do único Deus. Isso quer dizer que quando eu estou cantando Deus é eterno, se eu tiver conhecimento do que é eternidade, por que a Bíblia chama de Deus eterno, a minha adoração vai ser mais aprofundada. Eu não vou emitir apenas palavras, eu vou saber o que eu estou cantando. Aí minha fé sai do horizonte mental e entra numa profundidade espiritual. Aí eu digo: Deus é eterno. Aí a minha alma começa a vibrar. Se Ele é eterno, Ele é imutável. Se Ele é imutável, Ele é imortal. Isso quer dizer que as gerações de homem passam, mas Ele continua soberano. Isso quer dizer, meu irmão, que de uma maneira Deus vai cumprir todas as promessas que Ele fez na minha vida. Aí eu começo a vibrar. Mas de onde vem aquilo tudo, irmão? Do conhecimento adquirido. Foi por isso que Paulo, e certamente na sua época, o maior teólogo da igreja, e certamente o maior até hoje, e me permita fazer essa afirmação, respeitando a tantos que já existiram e existem, Paulo, ele escreveu cartas, tratados teológicos maravilhosos. Mas existiam momentos que Paulo parava e adorava a Deus diante da grandeza da verdade que chegava ao seu conhecimento. Quer ver um exemplo? Vamos aqui para a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Vamos ao seu capítulo 3. Vamos ler o versículo 16. Primeira epístola de Paulo a Timóteo 3,16, olha aqui que o texto diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Me permita dizer, Paulo dá uma aula de cristologia. Paulo começa falando sobre a encarnação do Filho. Aí Paulo diz o seguinte: aquele que se manifestou em carne, aquele que se tornou carne. E lá no final ele diz, recebido acima na glória. Ele está falando a ascensão de Jesus. O verbo, Deus se tornou carne, esteve conosco, mas ele retornou e agora está sentado lá no céu. Paulo dá uma aula de cristologia. Paulo adora a Deus através do conhecimento que ele havia adquirido. Isso ele dá uma aula de encarnação e ascensão. Não é reencarnação, é encarnação. Encarnação é doutrina bíblica. Olha só,
1 de Timóteo 1,17. Agora ele fala sobre os atributos de Cristo. Olha o que ele diz: ora ao Rei eterno, 1 de Timóteo 1,17. Ora ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Ele diz: meu Cristo é Rei, meu Cristo é eterno, meu Cristo é imortal, meu Cristo é invisível, meu Cristo é o único Deus. É por isso que eu derramo a minha obra, a minha alma em adoração e digo: honra e glória para todos sempre. Amém. Sabe o que é isso? Conhecimento da verdade, conhecimento teológico te leva a adorar a Deus. Fecha-se, olha só, olha Romanos 11. Tá bom, irmãos? Paulo tinha algumas qualidades, se eu posso dizer assim. E uma delas é que Paulo até fazia composição de louvores. Olha só. Olha quando eu chamo isso, quando Paulo chega ao ápice. Quando Paulo já não tem mais como definir. Paulo entende: aonde a minha mente chegou, o meu espírito vai além. Aonde a minha mente finita não pode conhecer o Deus infinito. Aonde a minha alma mortal, onde minha mente mortal não pode conhecer a mente do eterno, aonde a minha mente chegou no limite, eu paro para adorar a Deus. Existem momentos que a mente mais prodigiosa não consegue entender com toda a profundidade. Aí sabe o que ele faz? Até aqui eu entendo, a partir daqui eu me derramo em adoração ao Senhor. Olha aqui que Paulo se derrama, ele diz, 11:33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O que é isso, pastor? É a mente de um teólogo, é a mente de um homem que conhece a verdade, mas ele dizia: Senhor, chegou o meu limite, e no meu limite eu me derramo em adoração diante de ti. O conhecimento nos leva a adorar de uma maneira mais apurada ao nosso grande, único e verdadeiro Deus. Vamos ao Apocalipse. Apocalipse, irmão, não é só um livro sobre as últimas coisas. Pastor, eu tenho medo. Apocalipse é um livro de adoração. Olha João começando a adorar aqui, Apocalipse 1:5. 1:5. É da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Só deixa eu te dizer aqui como é interessante a mente de quem conhece a verdade. Olha o que ele diz aqui: primogênito dos mortos. Ele está querendo dizer que Jesus é o primeiro dos mortos. Agora, pastor, Jesus é o primeiro que ressuscitou. Vamos ver por aí. Ressurreição natural. Você tem ressurreição no Antigo e no Novo Testamento. Certo? Vamos lá, um exemplo no Antigo Testamento. O filho da viúva de Sarapta, o filho de Sunamita, o soldado que morreu e foi jogado onde estava a tumba de Eliseu, tocou no osso e ressuscitou. Ressurreição natural. Pessoas ressuscitaram e voltaram a morrer. Novo Testamento, Jesus ressuscitou a Lázaro. Novo Testamento, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Novo Testamento, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus está no Calvário, morre, brada, está consumado. A Bíblia diz que um dos 6 milagres do Calvário foi ressurreição. Está lá. Continuando, Pedro orou por Dorcas e ela voltou à vida. Paulo orou por Eutico,
voltou à vida. Ressurreições. Então, se seguir esta ordem, Jesus não é o primeiro. Mas nessa ressurreição, pessoas morreram, voltaram, ressuscitaram e voltaram a morrer. Agora, a ressurreição de Cristo é chamada dentre os mortos. É a ressurreição gloriosa. É o que Paulo diz em 1 de Coríntios 15, 23. E isso seguirá uma ordem. Primeiro Cristo e depois os que são de Cristo. Paulo usa a palavra ordem. A palavra no grego táquima, que significa uma ordem, como se fosse uma fileira de exército ou de colégio. Paulo está querendo dizer, o primeiro a ressuscitar de forma gloriosa foi Jesus. E depois, aqueles que morreram em Cristo, no dia que ele voltar, irão também ressuscitar. Aí ele é o primogênito. Paulo está querendo dizer, meu irmão, João está querendo dizer, ele ressuscitou para nunca mais morrer. O nosso Cristo está vivo pelos séculos dos séculos. Aonde ele está, pastor? Está lá no céu reinando. A sua glória está aqui no nosso meio, enchendo as nossas vidas. Sabe o que é isso? Conhecimento da verdade, conhecimento teológico, que nos faz adorar e glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui, Apocalipse 5. Tá isso agora, tá no céu, irmão. Esse Apocalipse 5, do 9 ao 11, permita-lhe informar, é o segundo coral no Apocalipse. Existem 8 corais no Apocalipse. Esse é o segundo. E esse é o coral dos redimidos. Olha só o que a Bíblia diz. 5, 9 e 10. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino sacerdotal, e eles reinarão para sempre. Sabe o que é isso, irmão? Conhecimento teológico. Aí agora João, com o conhecimento que ele tinha, ele exalta o sangue. Primeiro ele fala, o sangue me comprou. Eu estava lá no mercado de escravo, Jesus chegou e me comprou. E quando ele me comprou, ele me tirou da escravidão, me deu uma carta de liberdade. Hoje eu sou livre. Mas ele não apenas me libertou, ele me fez, ele me tornou sacerdote. Agora eu não fico lá no lugar santo, agora eu tenho direto ao Santíssimo, a glória do Senhor, a presença do Senhor. Quem queima incenso hoje sou eu, quem oferece sacrifício hoje sou eu, meu irmão. Quem tem acesso ao azeite da santa unção sou eu, porque hoje eu sou sacerdote. A igreja é a igreja de sacerdote, lavada, remida, comprada, resgatada no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem conhece a verdade e a teologia adora profundamente ao seu Senhor, porque sabe o que Jesus fez por ele. Sebastian Bach, pregador luterano, um dos maiores, se não o maior compositor. Ele compôs a oratória de Natal, a Paixão de Cristo, segundo Mateus e segundo João. Sebastian Bach, já ouviu falar? Quem sabe você já ouviu recitais acerca dele? Cristão, teólogo, pregador. E quando foi compor, ele usou dessa herança. Pastor, por que a teologia é importante? Porque ela me ensina a servir com qualidade. Irmão, não é servir ou não é querer servir. Já é alguma coisa querer servir. Mas não é somente querer servir,
mas é imprimir qualidade àquilo que você faz. E para você imprimir qualidade àquilo que você faz, você tem que ter conhecimento. Pastor, eu quero louvar a Deus. Manual para cantor, manual de inspiração de louvor, Bíblia. Pastor, eu quero orar. Manual para se orar é a Bíblia. Te ensina a orar, como orar e a postura de quem ora. Quero adorar. Manual de adoração, a Bíblia. Ou seja, é o serviço com qualidade. Levítico 8:35. Deus fala a Moisés, diga aos sacerdotes Arão, Nadab e Abiú, Itamar e Eliezer, que fiquem 7 dias observando. Ou seja, manda eles aprenderem antes de servir. Para chegar lá tem que aprender. Você chega em Josué 1:7. Olha o que o Senhor diz para Josué. Josué, você quer aprender, Josué? Ou você quer servir direitinho, meu filho? Você quer ter êxito, meu menino? Josué 1:7, olha. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Quer servir? Quer ter êxito no teu ministério? Quer ser feliz? Então aprenda. Você quer servir? Aprenda. Seremos alunos até a eternidade. Chegando na eternidade, seremos alunos sempre, porque estaremos sempre aprendendo com o nosso Senhor. Paulo, quando fala sobre inspiração das Escrituras, Paulo fala sobre 7 efeitos dessa inspiração. E olha o que Paulo fala a Timóteo. Vamos lá, irmãos. 2 Timóteo 3:17. Olha o que ele diz. Olha a importância da Bíblia. A importância do conhecimento. A importância que vem da teologia. Porque a teologia toma como base, ou uma das suas bases, a Bíblia. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Paulo está querendo dizer, meu filho, tu quer ser um homem perfeito, um homem de qualidade, aprenda a Bíblia. Você quer fazer um trabalho de qualidade para Deus, aprende na Bíblia. A Bíblia te qualifica. Teologia, conhecimento, Bíblia na nossa vida, EBD, meu irmão. Tudo que você aprende através das verdades do Santo Evangelho, das doutrinas da nossa fé, nós nos tornamos cada vez mais qualificados para servir. Aquilo que a gente fazia errado, a gente para e começa a servir a Deus com mais qualidade. Aqui está o segredo. Terceiro, irmão, por que a teologia é importante, pastor? Me escute. Porque protege o rebanho, a igreja. A teologia nos primeiros anos da igreja forneceu argumentos sólidos contra as heresias. Eu só vou discorrer: gnosticismo, ebionismo, modalismo, arianismo, sabelianismo. Por que, irmãos? A igreja tinha uma sólida teologia, um sólido conhecimento, fundamento da sua fé. Hoje, a teologia ainda continua protegendo o rebanho. Contra quê? Seitas como Testemunha de Jeová, Adventismo do sétimo dia, seita, mormonismo, ou Igreja dos Santos dos Últimos Dias, espiritismo, unificação. Continua protegendo a igreja contra filosofias religiosas tais como agnosticismo, animismo, ateísmo, dualismo, enoteísmo, esoterismo e evolucionismo. Continua protegendo a igreja contra a teologia da libertação, ideologias da teologia liberal, que tem entrado em muitas faculdades e muitos seminários.
Teísmo aberto que é defendido por muitos. Protege a igreja de teologias erradas, como princípios judaizantes, e um atual movimento chamado Testemunhas de Yeshua. Pastor, da onde vem a nossa defesa? A nossa defesa vem desse livro. A nossa defesa vem de um estudo apurado. E aí, nós chamamos isso de teologia. Eu fundamento os meus princípios de fé. E aí, se eu conheço a minha fé, eu vou saber o que é mentira. Num período de um grande surto de notas falsas, a revista Super Interessante, ela publicou tratando com um especialista. E indagaram a ele: o senhor deve estudar muito sobre as notas falsas. Ele falou: não, eu só estudo a verdadeira. Porque se eu conhecer a verdade ou a verdadeira, eu vou saber qual é a mentira. Se eu conheço a verdade, quando a mentira vem, eu falo: é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. Essa é a verdade sólida para a igreja. Você pode glorificar o nome do Senhor? Paulo, lá em Atos 20, 27 e 30, se despedindo da igreja em Éfeso, Paulo diz: não deixei de vos ensinar tudo que é útil. Paulo não era pregador de meio texto bíblico, pregador de algumas verdades. Paulo, ele pregava tudo. Ensinador e pregador, ele prega tudo. Aí Paulo dizia: porque quando eu partir, lobos ferozes entrarão no rebanho para destruí-lo, e do nosso meio se levantarão homens falando coisas pervertidas. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Duas vias. Existem falsos ensinos que vêm de fora para dentro da igreja, e tem falsos ensinos que nascem no seio da igreja. As que nascem dentro da igreja é chamada de heresias teológicas. As que vêm de fora são chamadas de teologias filosóficas e judaizantes. Aí Paulo diz: vós bispos, que fostes constituídos pelo Senhor, a igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo, Paulo diz: vigiai por ela. Aqui está, meu irmão. Por isso que você tem que vir à igreja, ouvir a voz do teu pastor. Sabe por quê, meu irmão? Deus tem constituído homens para proteger o rebanho com a verdade, que é a palavra de Deus. Vivemos nos últimos dias da igreja, e se a igreja lutou contra as heresias antes, e aí nós temos, irmãos, um grupo fantástico de homens que lutaram, morreram. Só dar um exemplo: Atanásio, a chamada Pérola Negra, foi a última referência da igreja contra a heresia de Ário, que mais ou menos é o que as testemunhas de Jeová dizem hoje. Atanásio foi o divisor, protegeu a igreja, foi perseguido, deportado, mas manteve a verdade sólida sobre a fé no único Deus, na sua tripersonalidade, digno de toda a honra e de toda a glória. Pastor, por que é importante a teologia? Auxilia na evangelização, na obra missionária. Irmão, veja bem, quando eu conheço teologia, eu tenho conhecimento bíblico, nós podemos ensinar e pregar com profundidade sobre criação, pecado, salvação, vida cristã, arrependimento. Aquele que estuda profundamente, ele vai entender o fato sólido que é o evangelho. Ele não só vai entender o que é evangelho, mas também vai entender as necessidades da humanidade. Grandes pregadores, grandes evangelistas foram teólogos.
Jonathan Edwards, William Carey, o homem que desbravou a Índia para Cristo, George Whitefield, o maior pregador de ar livres que o mundo conheceu, David Brainerd, que morreu com 27 anos e conseguiu levar para Cristo 50% dos índios americanos, e um homem chamado atualmente Billy Graham. Billy Graham é evangelista, Billy Graham é teólogo. O conhecimento da verdade nos possibilita ter uma visão maior da obra de evangelização e de missões. Por que não falar que o conhecimento nos proporciona pregação, ensino e aconselhamento? Existem doutrinas apropriadas nesse caso, como teologia do obreiro, teologia sistemática, exegese, hermenêutica, homilética, tudo ajuda. Pastor, o que eu tenho que pregar? A Bíblia. Mas se eu tiver um conhecimento teológico, eu arrumo tudo isso. E quando eu chego, fica bonito para todo mundo ouvir. Não pego uma coisa de cá e pego outra coisa e faço um sermão meio Frankenstein, com várias partes de várias coisas. Eu sei aonde eu vou chegar, eu sei aonde eu vou levar o povo. Grandes pregadores foram teólogos, e aí vai Spurgeon, um homem que nunca repetiu uma mensagem, um homem que escreveu 40.000 mensagens. Sabe o que Spurgeon dizia? Spurgeon dizia: a pregação é a teologia pegando fogo. Sabe o que Spurgeon dizia? Ele disse: conheço um homem que há 38 anos prega direto, diariamente prega, ele pregava diariamente e as suas mensagens eram editadas no dia seguinte no Jornal de Londres. Ele dizia: já compus mais de 40.000 mensagens. E ele afirmava: se eu viver para toda a eternidade, eu tenho mensagem para toda a eternidade. Porque a palavra é infinita e é eterna, como o seu autor. Spurgeon, John Wesley, Lloyd Jones, célebres pregadores. Depois tivemos grandes mestres na igreja, Jonathan Edwards, que fez uma pregação que até hoje se fala dela: pecadores na mão de um Deus irado. Foi a pregação desse homem. As pessoas dizem que era como se o inferno abrisse debaixo dos pés deles, e pessoas iam a um púlpito dizer: para de pregar, porque nós estamos vendo o inferno abrindo debaixo dos nossos pés. Edwards. Pregadores ou expositores como Agostinho de Hipona, Lutero e Calvino, e vai indo embora, irmãos. Isso quer dizer que a palavra, o conhecimento nos leva a essa vertente linda de conhecimento. Pastor, conhecimento bíblico, conhecimento teológico, princípios da nossa fé, ajuda para quê, meu irmão? Para a gente viver em santidade. É através do estudo da palavra do Senhor que a gente não aceita a cosmovisão desse mundo. Porque aceitar o que o mundo pensa é aceitar o que o diabo colocou no mundo. Está lá em 2 de Coríntios 4:4. E o Deus desse século cegou o entendimento. Olha a guerra do diabo. Ele quer cegar o entendimento, a compreensão. E o Deus desse século cegou o entendimento para que não compreendais acerca do Evangelho. Paulo não está dizendo que o diabo é dono do mundo. Paulo está querendo simplesmente dizer que pensamento, ideologia, desejo, aspirações de uma presente época pode estar no domínio do diabo. Mas o crente que tem conhecimento bíblico, ele fala: isso não, isso vai contra a palavra, isso vai contra a vontade de Deus. Aí, meu irmão, nós não aceitamos o que professor de faculdade fala, do que filósofo fala, do que terapeuta fala, do que a sociedade quer impor. A gente fala: eu aceito o que a Bíblia diz. A minha mente é segundo a palavra do Senhor. Eu tenho conhecimento da verdade, pela verdade eu vivo. Agora, irmãos, a teologia é importante, ou conhecimento bíblico, ou os princípios da nossa fé são importantes para quê?
desenvolve um caráter cristão inteligente. Isso quer dizer que o cristão vai ter duas coisas: caráter e vai ser inteligente. Vai saber debater sobre tudo e se manter de uma postura íntegra. Então trabalha nas minhas faculdades mentais e trabalha no meu caráter. E nós precisamos disso, irmãos. Homens e mulheres de caráter e homens e mulheres inteligentes, promovendo o reino e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Finalizo deixando apenas aqui uma conclusão que fiz e quero assim ler. Não podemos esquecer que uma boa teologia se faz com o estudo das Escrituras Sagradas, pesquisa na história da igreja e uma profunda análise sobre os temas atuais. Nunca um pensamento ou dogma superará a verdade revelada nas Escrituras Sagradas, mas toda a verdade é oriunda de suas páginas, pois ela é a palavra de Deus. A teologia é importante na igreja quando se fundamenta e procura caminhar à luz da revelação escrita de Deus, o Santo Livro. O que precisamos nesses últimos dias não é de teólogos profissionais, mas de teólogos que amem e ensinem com fidelidade a verdade, a palavra de Deus. Você pode levantar esse livro aqui, meu irmão? É esse livro. Levante, ame esse livro, leia esse livro, vive esse livro. Você vai entender a importância deste livro e venceremos a presente pressão deste século para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.